Agora vamos ler a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, começa em versículo 6. Mas dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 6 diz assim: Eis como falou Deus, tua descendência habitará em terras estranhas e será reduzidas à escravidão e maltratada pelo espaço de 400 anos. E no capítulo 7 do versículo 7 diz assim: Mas eu julgarei a nações que os dominará, diz o Senhor, e eles serão o meu prestação de culto neste lugar. E no versículo 8 diz assim: E deu-lhe aliança da circuncisão, assim Abraão teve um filho Isaque, e passando aos dias circuncidou-se Isaque e Jacó, os 12 patriarcas. E no versículo 9 diz assim: Os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. E no versículo 10 diz assim: E todas as suas tribulação deu-lhe a graça e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito, que fez de José um governador do Egito, chefe da sua casa. E no versículo 11 diz assim: Sobreveio depois de uma fome todo no Egito e de Canaã, grande era a tribulação, e os nossos pais não achavam o que comer. Quer dizer, os pais de José, né? E no capítulo 7 do versículo 12 diz assim: Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais para lá. E no versículo 13 diz assim: E na segunda foi José reconhecido por seus irmãos e foi descoberto a Faraó a sua origem. E no versículo 14 diz assim: Enquanto o mensageiro de José mandou vir seu pai Jacó com toda a sua família, que constava 75 pessoas, e foram tudo para lá, deram lugar para eles habitarem, né? E no capítulo 15 diz assim: E Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. E no versículo 16 diz assim: Seu corpo foram trasladado para Seguim, foram apostos na súplica que Abraão tinha comprado, e o peso do dinheiro
dos filhos de humor que seguem. E no capítulo 17 diz assim: e aproximaram-se do tempo em que havia realizado a promessa que Deus havia jurado a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito. E no versículo 18, fala assim: até que se levantou entre os reis no Egito, o qual nada sabia de José. E no versículo 19 diz assim: e este rei, usando de astúcia contra a nossa raça, maltratou nossos pais e obrigou-se a injetar a seus filhos para privá-los de vida. E no capítulo 20, no capítulo 7, do versículo 20, diz assim: por este mesmo tempo nasceu Moisés, era belo aos olhos de Deus, e por 3 meses ficou na casa paterna. E depois, no versículo 21, diz assim: e depois, quando foi expidos, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho. Esse é Moisés, né? E no versículo 22 diz assim: e Moisés foi instruído em todas as ciências dos Egito e tornou-se forte em palavras e obras. E no versículo 23 diz assim: enquanto completou 40 anos, veio-lhe à mente visitar seus irmãos e os filhos de Israel. E no versículo 21 diz assim: viu que um deles era maltratado, tomou-lhe a defesa e vingou o que poderia em julgar, matando os egípcios. Ele matou, e daí ele correu, né? Saiu lá e ficou mais 40 anos abandonado. E no versículo 25 diz assim: e ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia e sua mãe para livrá-lo, mas não entenderam. E no versículo 26 diz assim: no dia seguinte, 2 entre os obrigava a ele procurar reconciliar-se os amigos, e disse: e ele e seus irmãos, por que vós mataste um ao outro? E no versículo 27 diz assim: mas o que maltratava seu patriota e repilhou, quem te constituiu o chefe ou juízos para nós? E Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, diz que aconteceu tudo isso, que daí surgiu Moisés, né, para poder fazer a lei. Deus abençoe. Jesus Cristo ama todos vocês, ama eu, você e todo que ama Ele, todo que escuta a palavra e todos aqueles que estão na santa palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.